hoje em dia, e principalmente nesse canal, a gente está acostumado a ver crimes relacionados ao Discord, onde os membros do servidor, a internet inteira, acaba incentivando esses crimes. Mas hoje eu tenho uma história bem diferente pra contar, quando um servidor do Discord descobriu que tinha um puta assassino bizarro lá, e meio que o servidor inteiro se uniu pra descobrir onde esse cara tava. E a história é um pouquinho perturbadora e bizarra, então eu já vou avisando isso aqui no início. É a história de um rapaz que matou a família inteira dele e simplesmente foi no Discord se gabar pros amiguinhos dele na internet. Só que não deu certo, porque todo mundo ficou em choque com aquilo e meio que o servidor inteiro se uniu pra descobrir onde ele tava e poder entregar ele pra polícia. E a história que a gente vai ver hoje é a história do Menhaz Zaman. Esse imbecil aqui, e ele era meio famoso num servidor de Perfect World, ficava postando foto, fazendo cosplay do personagem dele, e infelizmente as vítimas desse crime foram a avó dele, a mãe dele, a irmã e o pai. Mas vamos começar do começo aqui pra gente ver como tudo isso foi bizarro, e aí depois a gente vai pra parte que o servidor inteiro se uniu contra ele. Acontece que a família do Zaman era uma família bem humilde, eram os dois pais, a avó e um casal de filhos. Eles foram de Bangladesh pra Markham, que é uma cidade no Canadá, e felizmente a família dele conseguiu se ajeitar lá. Eles eram muçulmanos, então no início foi um pouquinho difícil por preconceito e tal, mas pesquisando esse caso, a impressão que dá é que o pai dele era um cara bem batalhador, tá ligado? Tipo assim, começou a trabalhar com táxi, depois montou uma companhia de táxi e foi crescendo na vida desse jeito, sempre trabalhando pra dar uma vida melhor pra família dele. E o Menhaz era um filho mais quietinho, que ficava sempre no computador, jogando, mas ele também era um orgulho da família, principalmente quando ele entrou pro curso de engenharia na faculdade de York, lá de Toronto. E isso deixou a família dele extremamente orgulhosa, porque ele teria um futuro brilhante, sabe? Tipo assim, você sai dessa faculdade e você tá pronto pra ter uma vida pica. Então a família dele realmente tava muito feliz, ele era o orgulho da família, e todo mundo falava bem dele, não só a família. Os vizinhos falavam que o Menhaz era extremamente prestativo, que ele sempre tinha sido uma criança que não incomodava, que ficava quietinha no computador, que era muito estudiosa, até porque entrar pra essa faculdade não é pouca bosta, sabe? Nesse sentido eles estavam certos de achar o Menhaz pica mesmo, mas acontece que na realidade as coisas eram bem diferentes, porque o Menhaz se viciou num jogo chamado Perfect World. Provavelmente se você tem mais de 20 anos você conhece esse jogo, e enquanto a família dele tava trabalhando e contente pelo Menhaz estar nessa faculdade estudando todo dia, acontece que na verdade ele falhou em tudo e não tava em faculdade porra nenhuma. Ele tava viciado em Perfect World e ele decidiu entrar nesse servidor aqui, Perfect World Void. E no dia 29 de julho de 2017, o Menhaz também entrou no servidor do Discord do Perfect World Void, onde lá ele ficava conversando com o pessoal, fazendo cosplay do próprio personagem, marcando coisa pra fazer com o clã dele, um servidor normal ali de jogo, onde todo mundo combinava de fazer objetivo junto no jogo. Só que 2017 foi passando, 2018 foi passando, 2019 foi passando e chegou em 2020. E a família dele tava fazendo um monte de plano pra formatura dele, sabe? O pai dele tava com dinheiro guardado pra comemorar quando o filho se formasse. Tava todo mundo combinando tudo pra realmente comemorar e ficar feliz pela formatura do Menhaz em engenharia. Só que não teria formatura, né? Porque na verdade ele não tava na faculdade. Coisa que eu não sei como ele conseguiu guardar uma mentira desse calibre por tanto tempo, porque sei lá, é difícil manter uma mentira por muito tempo, né? Quando você vai estacando mentira em cima de mentira, geralmente vira uma bola de neve, as pessoas percebem e você aprende que mentir tem um preço. Mas no caso do Menhaz, nesse tempo inteiro, ninguém sabia. Só que tava chegando o dia, tava faltando tipo assim, 1 ou 2 semanas pra formatura dele, e ele precisava fazer algo. E o que ele fez? Decidiu encarar a verdade e sofrer as consequências pelo que ele mesmo fez? Não, ele foi lá pro Discord chorar pros amiguinhos dele. Mas espera aí, vocês já pararam pra pensar como edição num vídeo, por mais que o vídeo pareça ter uma edição extremamente simples, vocês já pensaram como edição é algo importante? Como um vídeo fica completamente inviável e todo fodido sem uma edição boa? Então eu tô aqui pra falar justamente com você que tá desempregado e que, sei lá, acabou a escola e fica o tempo inteiro coçando o saco. E eu tô aqui com uma oportunidade boa pra vocês, porque hoje em dia quase todo mundo quer ser streamer, youtuber, tiktoker, sei lá, todas essas brisas assim. Por algum motivo isso virou uma profissão que todo mundo quer ter, e vocês sabem o que significa isso, que tem um mercado, um cenário muito grande pra quem quer editar vídeos. E é a partir disso que eu quero mostrar pra vocês o Criando Editores, um curso completinho feito pelo meu parceiro Lupes, que trampa há mais de 10 anos nessa área, que já editou pra um monte de canal grande, como o do Atos, de 4 milhões de inscritos, da Duda, de 2 milhões de inscritos, e muitos outros, que significa que ele tem os contatos, que ele tem a noção das coisas. O meu editor mesmo, ele começou a editar pra esse canal, e ele largou o trampo e tá vivendo só disso, porque realmente é um cenário em ascensão. E no Criando Editores, você vai aprender a editar mais rápido, pro custo-benefício valer a pena, vai aprender vídeo vertical, como Shorts, TikTok, Reels, vai aprender edição avançada, como você entrar no mercado, vai ter um pack de edição te ensinando todos os efeitos que meio que estão no meta hoje em dia no YouTube, e a melhor parte de todas é que o curso nem é caro e você ainda tem 7 dias de garantia, ou seja, se você não gostar de tudo que você absorveu
resolveu em uma semana, você tem o seu dinheiro de volta. Mas eu duvido que vocês vão querer isso, porque o curso realmente te prende, ele te ensina de uma maneira que faz sentido pra você, mesmo você não tendo nenhuma noção desse mercado, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um mercado que tá em ascensão, e eu sei que muitos de vocês não estão trampando com nada, passam só o dia assistindo YouTube, assistindo shorts, então já é algo que vocês estão minimamente inserido, eu tenho certeza que vai valer a pena. Valeu! Aqui nesse print ele explica que parou de ir pra faculdade no primeiro ano que ele entrou, de engenharia mecânica. Ele também fala que se ele pudesse voltar no tempo ele iria, mas que depois de falhar em várias provas, ele teria que fazer as classes de novo. E ele também conta que no segundo semestre ele começou a ficar depressivo, se tornou ateu, coisa que era importante porque a família dele era muito muçulmana, sabe? E ele conta que decidiu criar esse plano. Ele conta que pelos últimos 3 anos ele ficou mentindo pros pais que estava indo pra universidade, quando na verdade ele estava indo pro shopping e jogando Perfect World. E basicamente ele também conta que foi fácil de mentir porque ele falou que as aulas dele eram bem curtas mesmo. E nesse servidor do Discord, do Perfect World Void, o Menhaz era um pouquinho cabuloso lá, no sentido de que ele tinha sido banido e voltado várias vezes, sabe? Ele era aquele cara que falava um absurdo, tomava ban, aí depois ele conversava com as pessoas, dizia que não ia fazer de novo, voltava, o ciclo se repetia. E uma das pessoas desse server falou que tudo que o Menhaz falava era exageradamente racista e ed. Tipo assim, ele tinha o pack de Discord, sabe? Ele falava coisa muito racista, coisa muito ed, coisa muito estranha que ninguém nunca falaria na vida real, mas pelo fato de talvez ele nunca ter tido muita vivência no mundo real, pra ele era normal falar esse tipo de absurdo, sei lá. Mas o ponto é que ele não era bem visto nem no servidor do Discord. Então você imagina que tipo de ser humano terrível você tem que ser pra ser mal visto num ambiente como o Discord. É cabuloso mesmo. Até que um dia, do nada, um parceiro dele lá no grupo pergunta o seguinte: em qual servidor do Perfect World você vai jogar agora? E o Menhaz responde que vai jogar no Perfect World Prisão. E aí o cara não entende a piada, e o Menhaz responde que decidiu matar os pais dele e ir pra cadeia. Papo extremamente perturbador, mas como eu disse, o Menhaz já era um cara meio ed, que falava umas coisas esquisitas, então ninguém deu muita bola, sabe? Tipo, e eu entendo o pessoal, porque geralmente quem é estranho assim na internet quer um pouco de atenção, então eu entendo mesmo todo mundo ter ignorado. Só que acontece que dessa vez não era nenhuma brincadeirinha bizarra do Menhaz, era tudo verdade. E o Menhaz enviou uma mensagem no servidor falando que assassinou a mãe dele. E aí logo depois ele falou o seguinte: eu sinto muito. E logo depois perguntou se eles queriam ver as fotos. E ele mandou uma foto de uma mulher assassinada, basicamente com a garganta, tá ligado? Coisa muito pesada de se ter no grupo, e todo mundo ficou em choque, cara, porque o Menhaz sempre foi ed, mas isso aí passava do limite. Claro que até o momento todo mundo achava que, tipo, tá, esse imbecil pegou uma foto de alguém assassinado na internet e postou aqui, mas qual o sentido disso? E aqui eu vou continuar lendo aquele texto que ele tinha explicado por que ele fez isso antes. Eu fiz o que eu fiz porque eu não quero que meus pais tenham a vergonha de ter um filho como eu. Eu decidi matar eles em vez de me matar por causa da minha covardia. E pelo fato de eu ser ateu, eu acho que essa é a única vida que a gente tem. Eu sei que isso tudo pode soar confuso, mas o que tá feito, tá feito. E eu tava planejando isso há horas. Desculpa se eu irritei alguém. Por favor, se lembrem dos bons momentos. E isso já é completamente bizarro, porque ele assassinou a mãe dele, e aqui ele tá fazendo um texto para as pessoas, sei lá, terem empatia com ele, de por que ele matou a família dele. E cara, como eu odeio o homem com síndrome de coitado, velho. O cara assassina a família dele e ele quer ter empatia e que os outros entendam os motivos dele. Puta que pariu. Ele é patético também porque ele tem um medo absurdo de enfrentar consequências pelas coisas que ele mesmo fez. Tipo assim, ele assassinou os pais porque ele tinha medo de contar a verdade. E agora ele ainda tá pedindo que entendam ele no servidor. Completamente bizarro. Mas enquanto o servidor inteiro ainda achava que o Menhaz estava mentindo, que era tudo uma piada bizarra da cabeça completamente perturbada dele, um usuário desse servidor do Discord, conhecido como John, tava realmente achando que aquilo podia ser real, sabe? Porque as fotos pareciam reais. Então esse John pegou aquela foto da mãe do Menhaz e mandou pra uma detetive forense, pra ela tentar encontrar na internet da onde que vinha aquela foto, se era de algum lugar, se o Menhaz tinha pego aquilo na internet, pra tentar realmente descobrir se aquilo tinha acontecido ou não. Porque o John tava muito incomodado, achando que aquilo podia realmente ser real, sabe? Aparentemente, é que é difícil pesquisar essas coisas, mas a impressão que eu tive é que esse John, do servidor do Discord, era mais ou menos o cara mais próximo do Menhaz que tinha lá. Provavelmente o John acreditava realmente que o Menhaz era capaz de fazer aquilo, diferente de todos os outros membros do Discord que não eram tão conhecidos assim do Menhaz. Infelizmente, foi entendido que quando a mãe do Menhaz chegou em casa, ele bateu na cabeça dela com um pé de cabra e depois cortou a garganta, e fez a mesma coisa com a avó dele, pancada na cabeça e depois corta a garganta. Extremamente pesado de se assassinar a própria família. É até difícil falar sobre isso, porque é doentio, cara. E a família dele tinham 4 pessoas, né? Depois de assassinar a própria mãe e a própria avó, vocês sabem o que o Menhaz fez?
Não, ele não decidiu se entregar. Não, ele não chorou pensando no que ele fez. Não, ele foi jogar Perfect World. E ele entrou no Discord, mandou aquelas mensagens, mandou a foto das duas assassinadas e logo depois disso foi pro Perfect World até ser o horário que a irmã e o pai dele iam voltar pra casa. O que é um comportamento de psicopata do caralho. Nesse meio tempo, aquele cara, o John, recebeu a resposta da detetive forense e o que ela falou foi o seguinte, que não existe um mundo onde ele tenha encontrado essas fotos na internet, que aquelas fotos eram sim reais e era sim o Menhaz que tinha tirado. E nesse dia o servidor inteiro começou a se desesperar, né, cara? Foi quando esse John teve uma ideia boa. Como ele era o cara mais chegado ali do Menhaz, ele teve a ideia de ir se aproximando do Menhaz, tipo assim, aos poucos entendendo o que ele fez, até conseguir tirar mais informação e saber onde o Menhaz estava. Porque é o seguinte, o Menhaz não era muito próximo de ninguém. Tipo, ele era próximo desse John, mas mesmo assim com uma puta distância. Ninguém sabia onde o Menhaz morava, ninguém sabia número, ninguém sabia nada da vida dele. A única coisa que tinham dele era uma foto dele fazendo cosplay do personagem dele do Perfect World. O que é porra nenhuma, não dá pra encontrar ninguém assim. Então o servidor meio que começou uma corrida pra descobrir quem ele era e conseguir entregar ele pra polícia a tempo dele fazer mais vítimas, sabe? Foi aí que o John foi falar com o Menhaz e tentar descobrir essa situação. Perguntou se ele tinha matado mais gente, se já tinha acontecido isso, e o Menhaz respondeu: não, eu só matei minha mãe e minha avó até agora. Minha irmã vai chegar em 5 minutos e meu pai em 1 hora. E aí o John respondeu: puta merda. Só que a próxima mensagem do Menhaz foi mais de 1 hora depois, falando que assassinou a família inteira dele. E depois de todo o coitadismo, tentando explicar por que ele matou a mãe e a avó, ele fala que matou o pai e a irmã porque eles eram muçulmanos e o islamismo é um câncer pro mundo, nas palavras do Menhaz. Então, vocês entendem como o Menhaz tenta sempre achar uma justificativa plausível pra ter matado a própria família. Sinistro, cara. E infelizmente, 1 hora depois, a irmã e o pai dele realmente são assassinados exatamente do mesmo jeito, uma pancada na cabeça e um corte na garganta. E aí vários usuários do servidor foram falar com o Menhaz pra tentar descobrir coisas sobre ele. E aqui o Menhaz pede desculpa, diz que não deveria ter mandado aquelas fotos, e o cara que tá conversando com ele pergunta: cara, quando que você fez isso? E o Menhaz responde que matou todo mundo hoje, todo mundo no mesmo dia, primeiro a mãe, depois a avó, depois a irmã e por último o pai. E ele fala que tava tremendo o dia inteiro, mas que depois que matou o pai dele, ele parou de tremer. Ele também fala que sentia como se precisasse mijar e cagar ao mesmo tempo, o que eu não entendi ele adicionar esse comentário ali. Eu assassinei minha família inteira hoje e eu provavelmente vou passar o resto da minha vida na prisão. Isso se eu acabar sobrevivendo. Eu espero que eu tenha feito vocês rirem a um ponto ou outro. Eu espero que vocês se lembrem dos bons momentos. Eu sentirei a falta de vocês. O Menhaz mandou isso no grupo e o cara respondeu: o quê? Eu acabei de acordar. É tudo muito estranho, cara, porque o Menhaz só soltava uma bomba pros outros. Parece que ele queria ter a atenção desses assassinatos, sei lá. Um cara que respondeu que não era a família do Menhaz, ele disse que é sim, e o cara respondeu: tá, mas se isso é verdade, por que você fez isso? Você é algum outro troll? E o Menhaz respondeu que não, lamento dizer, mas eu não sou um troll. No fim do dia, a família inteira do Menhaz tinha sido assassinado por ele que era o motivo de orgulho da família até então, ele que tinha uma vida direitinho, a família dele trabalhando, ninguém pedia pra ele nem trabalhar ou ajudar financeiramente a casa, o cara tinha 23 anos, só precisava estudar, o cara tinha vidinha fácil, e mesmo assim, uau, foi super difícil essa vidinha de ir pra faculdade pra ele, que ele preferiu assassinar a família inteira. Na madrugada, de novo, em vez de se entregar, o que ele fez? Ele foi pro Perfect World, e ele ficou jogando a madrugada inteira. O que acontece? Ele tava jogando Perfect World num servidor pirata, e isso deu uma ideia pros usuários do Discord, encontrar o IP da onde ele tava e conseguir a localização dele e chamar a polícia. E foi uma ideia boa, né, cara, porque isso traria o endereço do Menhaz no fim das contas. Só que não deu certo, porque por algum motivo, que eu não entendi muito bem a confusão que aconteceu, mas eles não conseguiram descobrir o endereço através disso, nem os donos lá do servidor onde o Menhaz jogava conseguiram ajudar de forma nenhuma. Então tudo isso levou a lugar nenhum. E aí no dia seguinte, o John, aquele usuário do Discord, decide falar com o Menhaz de novo. Você vai se entregar pra polícia? E o Menhaz responde: sim, vou, claro, eu mereço punição. E o John responde: eu gostaria que você tivesse conversado comigo antes de fazer tudo isso. E o Menhaz admite: foi meu plano por 3 anos. Eu literalmente falei pros meus pais que a formatura ia ser no dia 28 de julho. Eu não poderia ter esperado mais pra fazer isso. E o John respondeu que ele deveria ter conversado com a família dele em vez de ter feito tudo isso. Que esses atos dele foram extremamente egoístas. E o Menhaz responde: eu concordo. O John volta a perguntar por que o Menhaz mandou essas fotos pros amigos dele. E o Menhaz diz: pois é, o Coco me perguntou a mesma coisa. E o John volta a perguntar: tá, e qual é a resposta então? Eu não sei. Parte de mim queria espalhar essas fotos mais rápido, porque assim eu vou ser pego pela polícia mais
mais rápido, e esse purgatório vai acabar. Mas ao mesmo tempo eu me aproximei de várias pessoas, e eu queria que eles soubessem o motivo de eu ter que parar de jogar Perfect World. Eu quero que eles saibam o que aconteceu de verdade. E ele fez mais um draminha, e o John respondeu tipo, tá, só chama a polícia se você quer realmente ser pego. Eu sei que eu sou um sub-humano patético e covarde, eu vou me entregar sim. E o John respondeu, eu nunca pensei que você era. Não existe um livro pra se aprender a viver. E aí o John tenta acalmar ele com algumas palavras ali, e no fim pergunta, só que eu não entendo por que você escolheu o assassinato. E o Ben-Haz só diz que foi o plano dele por 3 anos. E aí o John volta a responder, né? Honestamente, isso não me afeta de forma nenhuma. Só é triste ver que você escolheu esse caminho. Eu tenho certeza que sua família amava você, porque aparentemente você conseguiu matar eles quando eles se sentiam seguros e confiavam em você. E mesmo que você tivesse na merda depois de contar a verdade pra eles, você podia consertar as coisas. Mas como você disse, o que tá feito tá feito. Eu não consigo entender como você acha que suas ações tiveram sentido, mas aparentemente pra você elas tiveram. Assassinato continua um crime de egoísmo. E sinceramente me deixa triste que você escolheu machucar os outros em vez de se machucar. Por que a vida deles e não a sua? É, aqui o John mandou um SMT pro Men-Haz, o que sinceramente dessa vez foi compreensível, porque é ridículo o argumento do Men-Haz de matar os próprios pais porque ele tinha medo de contar a verdade, mas enfim, o Men-Haz responde, porque eu sou um sub-humano patético e covarde. Como eu sou ateu, eu acho que não tem vida após a morte. Então eu tava com medo de morrer, e eu queria que eles morressem pra não sofrer a vergonha sabendo o quão patético é o filho deles. Foi tudo muito egoísta, eu admito, eu só sou patético. E aí o John continua desenrolando, né? Tá aí, a sua namorada, cara. Eu terminei com ela faz um tempo. Eu não quero ela associada com nada disso. Tá, me dá a sua localização se você quer realmente ser pego pela polícia. E o Men-Haz diz, ainda não. Moral da história, o Men-Haz não queria ser pego pela polícia porra nenhuma, senão ele teria se entregado. Ele ficou nessa no servidor dizendo que merecia ir pra cadeia, que merecia sofrer a punição, mas ele não queria. Ele ficava só em casa, jogando Perfect World. Por uns 2 dias ele ficou nisso, com o corpo de 4 pessoas da família dele na casa. Ele ficou logando no Discord, conversando com o pessoal e jogando Perfect World. Até o momento que o Men-Haz precisou de dinheiro, porque um cabra de 23 anos ainda precisava pedir dinheiro pros pais pra se sustentar. Os pais que ele matou, inclusive. E aí o John ofereceu de emprestar um dinheiro pra ele e graças a Deus o Men-Haz é muito imbecil, porque ele aceitou. Essa transação foi feita pelo PayPal e aí o Men-Haz recebeu dinheiro pelo PayPal e com isso o John conseguiu um endereço da onde o Men-Haz estava. E assim que ele transferiu o dinheiro pro Men-Haz, ele já ligou pra polícia. E aí o Men-Haz estava no servidor do Discord conversando, falando merda, quando ele começou a ouvir várias sirenes da polícia lá. E ele mandou de novo aquela copypasta dele no servidor. Eu matei a minha família inteira e provavelmente vou passar minha vida inteira na cadeia se eu conseguir sobreviver. Espero ter feito vocês rirem. Espero que vocês se lembrem dos bons momentos. Sentirei falta de vocês. E aí 2 viaturas chegaram na casa do Men-Haz, lá em Markham, no Canadá. E assim que eles chegaram lá na casa, não teve resistência nenhuma. O Men-Haz só se entregou. E logo que eles entraram pela porta, já deu pra ver o corpo do pai do Men-Haz. Foi uma cena muito pesada, porque, como eu falei, os corpos estavam com a garganta, tá ligado? E já tava começando a feder, os vizinhos também não estavam entendendo o motivo daquele cheiro. E o corpo dos 4 familiares dele foi pego pelas autoridades para ser feita uma autópsia. E até o dia de hoje, a última mensagem do Men-Haz no servidor foi essa aqui: a polícia tá aqui. Adeus. E até então o Men-Haz era só um suspeito, mas depois da perícia não teve dúvidas. Foi sim o Men-Haz o assassino. Alguns vizinhos ficaram completamente em choque, porque como eu disse, o Men-Haz era um motivo de orgulho da família. Todo mundo se orgulhava dele, todo mundo gostava do Men-Haz. Ele era educado, ele ficava só no computador, não incomodava ninguém, tava sempre estudando, era o que pensavam, né? Esse arrombado tava sempre jogando, mas ele era gentil com todo mundo na rua, e acontece que foi isso, né, cara? Às vezes o garotinho educadinho, na real, leva uma vida dupla na internet de forma mais bizarra. Felizmente, o Men-Haz foi condenado a 40 anos na cadeia, o que significa que ele só vai conseguir sair com 64, o que é menos do que ele merece, porque ele matou a sangue frio a família dele inteira, e quando ele estava recebendo a sentença, ele soltou o seguinte discurso: eu gostaria de pedir desculpas a qualquer um que eu impactei com minhas ações, principalmente para as pessoas que conheciam minha família e amigos, pois eu sei que nunca esperariam algo assim vindo de mim. Eu sinto muito. Esse cara é patético, mano. Como que você faz as coisas que você faz e ainda você fica querendo empatia dos outros, pedindo desculpa? Ah, é que eu sou um sub-humano, covarde, patético. Porra, se você é tão patético assim, se joga do 5º andar de ponta cabeça e vê o que acontece. Não vai matar os outros e depois ficar nesse coitadismo todo, que nojo. E outra coisa que eu acho relevante contar dessa história é que no interrogatório o Men-Haz soou extremamente psicopata. Ele contava o plano dele, os vários planos que ele teve pra assassinar a própria família, por anos isso, e ele conta tudo de uma forma muito descontraída, sabe? Tipo, como se estivesse contando sobre algum rolê que ele foi. E esse caso chocou muito
muito a cidade, porque era algo muito fora do comum. E como eu disse, o Manhaz era a ovelhinha dourada da família, extremamente bizarro e triste, mas tem uma coisa boa que eu queria tirar disso e que me fez trazer esse caso pra cá, foi como a gente tá acostumado a ver vários servidores apoiando esse tipo de doideira, apoiando essas coisas feias, mas vai saber, né, cara, se não fosse esse servidor de Perfect World tentar descobrir o endereço do Manhaz, descobrir de onde ele era, talvez ele tivesse até feito outras vítimas, tá ligado? Não dá pra saber, porque claramente ele tem uns parafusos a menos. E mesmo que toda essa situação seja feia e nojenta, eu acho que tem uma beleza no servidor inteiro se unir pra tentar parar um assassino, sabe? Enfim, o vídeo foi só esse mesmo. Se você quiser, me segue no Instagram e no Twitter lá. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.